Olá, boa tarde, minha gente. Estou muito feliz em apresentar mais um episódio do 123 Agu Podcast, porque hoje é com uma convidada muito especial. Ela é como se fosse uma filha para mim, viu? Eu maternei essa menina, então, por favor, vocês respeitem essa relação. A minha convidada de hoje é uma marca muito forte, mas atrás dessa marca tem uma menina, uma mulher que cresceu, se desenvolveu e nos orgulha muito. Ela é filha, ela é irmã, ela é namorada, tem formação em direito, tem formação em psicanálise. Na psicanálise ela se encontrou, ela construiu uma comunidade terapêutica maravilhosa, inspiradora. Então eu quero trazer para que vocês conheçam um pouco da história dessa pessoa incrível, sensível, doce, forte, que é a Arielle Lopes, minha amiga. Seja bem-vinda, Que meu bom estar amor. Estou aqui. muito feliz que você está aqui, Eu você não também, imagina o quanto. eu A também. gente já conversou tanto nessa Sim, vida, sobre sim, tantos assuntos, a gente já deu risada, já chorou, já se divertiu, já se sim. aconselhou reciprocamente, já orou. Então, hoje poder dividir um pouco dessa Sim, nossa partilha, que é tão profunda, tão íntima com as pessoas sim, e permitir que as pessoas te conheçam, a tua audiência me conheça também, para mim sim. é um privilégio e uma honra. Para mim também, porque além de tudo isso que você falou, a gente sonhou com esse momento que a gente está vivendo agora, Sim. com você se realizando como comunicadora, que é a sua essência, que é onde você mais brilha e você brilha muito. Você brilha em muita coisa, mas aqui você brilha mais. Você sabe, eu sempre lhe disse isso. E com os sonhos de tudo que eu também estou vivendo, que eu estou conseguindo alcançar também esse brilho e trabalhar com aquilo que me faz iluminar e brilhar os olhos. Estar vivendo isso com você é impagável. Estou muito feliz. Que bom. Então, Agu, no nosso Sim, podcast de agora, hoje. bora Então, vamos conversar. lá, tem muita coisa, viu? Eu pergunto muito. Sim. Arielle, veja só, você na frente das câmeras é uma coisa impressionante, né? Você fala muito bem, você se comunica muito bem, você construiu uma base de fãs e seguidores, né? Muito forte. Mas eu queria que você começasse a falar quem é a Arielle atrás desses holofotes, quando está sozinha, com sua família, com seus pensamentos, com você mesma, com Deus. Quem é a Arielle? Arielle, em primeiro lugar, é uma menina. Eu sinto que eu sou uma eterna menina, que é muito sonhadora e questionadora. Eu questiono tudo. Na minha vida, o dia a dia da minha vida é esse. É perguntar, é ter curiosidade e não ficar conformada com nada. Toda vez que eu estou diante de alguma situação da minha vida, eu me pergunto muito, às vezes até demais. Hum. Eu me pergunto o tempo todo sobre o significado das coisas, e essa é a marca principal do meu temperamento. Hoje eu me entendo como uma pessoa de temperamento melancólico, que é um traço importante sobre mim, a ser citado, inclusive. Então, eu sou uma pessoa de muitas emoções e de emoções profundas. Eu não gosto de nada raso. Eu gosto que tudo tenha um significado. Se não tiver um significado, eu dou. Isso é muito E importante. geralmente o significado que eu dou poucas pessoas entendem, mas você Sim, entende muito bem que você está comigo aqui há muito sim, tempo. sim, sim. E você sabe pelas nossas conversas ao longo da nossa vida como eu gosto de me aprofundar nos assuntos. Sim. Então, eu sou essa pessoa, quando ninguém está vendo, eu sou essa pessoa que questiona tudo e que sente muito E aí coloca sentimento em tudo que faz. em tudo. E isso é uma Sim, coisa importante para toda a nossa conversa. sim, E me conte um pouco, como foi a Arielle menina, a Arielle criança? O que é que tem daquela Arielle que hoje você olha e diz: "Isso foi tão importante para quem eu estou me tornando hoje, para o que eu estou sim, construindo sim. hoje"? Eu acredito que tudo o que eu vivi me trouxe até aqui, e o que eu acho que foi mais importante foi justamente ter sido uma pessoa intensa. Hoje eu agradeço a Deus a maturidade que me faz discernir essa intensidade.
Inclusive, você acredita que foi uma das primeiras perguntas que o meu atual namorado me fez quando eu estava me conhecendo? Ele perguntou: Você é intensa? Eu disse: Olha, hoje eu sou uma pessoa intensa. Em recuperação. Eu sou uma pessoa intensa em alguns aspectos, porque hoje eu seleciono onde eu vou ser intensa. Perfeito. Eu já fui aquela pessoa que era intensa em tudo, o tempo todo, e isso me causou muitos prejuízos. Ao mesmo tempo, me fez quem eu sou hoje. Então, Sim. eu honro essa menina que se entregava em tudo e que se arriscava e que fez viagem para o Canadá com 16 anos para fazer um intercâmbio longe de toda a família e que com 17 já estava morando em Belo Horizonte e com Sim. 14 já estava morando sozinha. Eu tive muita intensidade na minha vida e isso foi me causando marcas, né, porque Sim. muito nova eu assumia muita responsabilidade, que eu não tinha muita noção do Uhum. preço que ia ter. Quando eu era bem novinha, eu comecei a dizer para os meus pais que eu queria estudar na capital, porque eu tinha que estudar na capital, porque no interior não ia ter estudo suficiente Sim, para sim. mim. Não E tem. aí eu No eu Brasil não eu há. mostrava os meus boletins, os meus 9, 9,5 e 10 e dizia: "Olha, isso aqui eu não dá, não é lugar para mim, eu tenho que alçar novos voos". Aí eu preparei uma apresentaçãozinha de slides e convenci os meus pais, não com uma conversa nem 2, foram várias. Eu sou insistente, eu sou questionadora. "Não, Arielle, você não vai. Por que não? Você tem que me explicar". E eu venci muito os meus pais pelo cansaço, Sim. muitas vezes. E com 14 anos eu já estava morando sozinha na capital, porque eu consegui convencer os meus pais de que eu tinha que estudar numa escola melhor, que o meu potencial era muito grande. Só que com 14 anos, eu tinha uma casa para tomar conta, eu tinha um apartamento para dar conta, eu tinha que estudar e aquilo ali me causou um desgaste, que hoje eu entendo que foi uma imaturidade minha, que foi uma decisão impulsiva, que Sim. foi demais. Hoje em Aham. dia eu sou mais cuidadosa. Hoje em dia eu coloco intensidade naquilo que eu faço as contas e entendo que eu vou conseguir pagar aquela conta, mas uma menina não faz conta, né. Não, Então não com tem. 14 anos eu morava sozinha, com 17 eu estava em Belo Horizonte, com 16 eu fui para o Canadá, eu fiz essas escolhas impulsivas e intensas, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Forçaram também um amadurecimento precoce em Exatamente, alguns pontos, né, e em exatamente, outros não, você ficou meio exatamente. vazia de alguns pontos, Sim, né, no meio dessa exatamente. trajetória. Então eu agradeço a essa intensidade de Sim. menina sonhadora, questionadora, e hoje eu equilibro mais isso. E eu sempre gosto de falar aqui, né, nos episódios, quando eu estou com as pessoas, sobre essa parte dessa trajetória de vida. Porque todo mundo que se constrói tem uma história. E Sim, essa história é comum a muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Todo mundo tem a sua própria história. E é bom a gente colocar essa história para construir as nossas marcas, né? E o que sim. a gente quer ser profissionalmente. E você vem de uma família tradicionalmente cristã, né? E você é cristã desde Sim, que se entende por de gente. gente, né. E tem os seus irmãos, você é a única filha mulher, são mais 3 Sim, homens. E como é viver nesse ambiente? Sua mãe muito protetora também, sempre sonhou os sim, melhores sonhos para você. Então me sim, conte um pouco dessa sua relação familiar e como tudo isso lhe construiu também. sim. Então, eu sou filha da Disney e do Juracy, Sim, que são pais muito, muito bem intencionados, sempre sonharam e fizeram o melhor por mim dentro das possibilidades deles. E sou irmã de 3 homens. Eu sou a mais velha de 4 filhos, porque a minha mãe é muito corajosa. E ela teve um atrás do outro. Então, eu sou a mais velha e tem mais 3, o Vitor, o Vinícius e o Sávio. Na nossa infância, eu era uma irmã barra mãe. Eu me preocupava como mãe, me responsabilizava como mãe dos meus irmãos. Isso foi um ponto muito importante da minha história, que eu tratei bastante na terapia no futuro, porque ali dentro daquela realidade dos meus pais, eles entendiam que, como a maioria dos pais, né? Você é a irmã mais velha, você tem que dar o exemplo e você tem que ensinar tudo aos seus irmãos. Então, se eles ficassem de recuperação, a culpa era minha. Se eles fizessem alguma coisa errada, a culpa era minha e sobrava para mim. E eu passava de ano logo cedo, assim, em outubro, eu lembro que as minhas notas já davam para passar, eu ia para a escola só me divertir. Os meus irmãos não, eles
tinha um pouco mais de dificuldade, então meu pai dizia: "Então, se seus irmãos estão na recuperação, você também não tem férias, você tem que ensinar para eles". E eu carreguei muito isso pela minha vida, essa responsabilidade que não é minha, isso é uma coisa que eu trabalhei muito também ao longo da minha vida. Sim, E como você falou, uma mãe super protetora, claro, eu sou o sonho da vida da minha mãe. sim, Ela passou a vida inteira sonhando em me ter. sim. Pediu muito a Deus para ter uma menina, que o primeiro filho fosse uma menina, porque ela queria ter uma melhor amiga. Então, quando eu cheguei, tinha uma carga muito grande dela de expectativa. E eu cheguei a um ser humano individual. Ela, Uma é, idealização que é natural. exatamente. Ela foi mãe com quantos Ela anos? foi mãe com 21. Muito novinha Muito também, né? novinho, uma menina. Ela achou que ia chegar um pedaço dela, mas chegou um ser humano próprio, revolucionário, questionador, que não aceita qualquer resposta. Sim, Então, na adolescência, a gente já teve vários conflitos, a gente passou por muitos conflitos. Hoje, inclusive, como terapeuta, eu consigo ter muito essa conexão com mães e filhos, principalmente os adolescentes. E elas sempre falam que eu consigo traduzir o que elas não conseguem dizer, porque parece que foi ontem que eu estava exatamente nessa posição. sim. Eu estou com 29 agora, mas eu fecho o olho e eu me vejo com 15. Parece que foi ontem. Então eu consigo hoje, por causa do que eu vivi, de intensos conflitos com a minha mãe, por não aceitar qualquer resposta, por questionar tudo, eu consigo traduzir essas relações hoje e é um dos maiores propósitos do meu trabalho é justamente colaborar com pais e filhos e já participei, graças a Deus, e é uma honra para mim, de muitas reconciliações de filhos com pais, principalmente os adolescentes, por ter passado por esse momento. Então, às vezes, tudo que a gente passa na vida tem um propósito, às vezes não sempre, e talvez esse seja o seu, né? Você viveu Exatamente. intensamente essa vida para conseguir colocar mais verdade, mais coração na Sim, profissão que você escolheu. exatamente. Tudo acaba corroborando com o que a gente vai viver em seguida na Sim, vida, né. E na hora que hoje eu costumo dizer, inclusive para as pessoas que eu atendo: "Olha, na hora que você está vivendo a emoção, você não vai entender", porque eu também não entendo quando acontece comigo. Mas pode ter certeza, em algum momento lá na frente, você vai entender. Então, hoje eu consigo olhar para trás, eu entendo por que que a minha adolescência foi assim. sim, Eu não digo que a minha adolescência precisaria ser assim, eu entendo que porque eu poderia entendo que poderia ter sido muito melhor. Eu quero trabalhar, estou empenhada em trabalhar para que os adolescentes não passem pelo que eu passei, mas hoje eu entendo que tudo aquilo o Senhor fez cooperar para o meu bem e sim. hoje coopera para outras pessoas. E eu vou até fazer um adicional aqui que eu estava me lembrando. Ontem eu atendi uma menina e eu contei um pouco da minha trajetória para ela, porque ela estava justamente passando por esse processo de indecisão, de não saber o que vai fazer da vida, qual profissão seguir, e tudo. E eu gosto de compartilhar um pouco, alguns trechos da minha vida. E quando eu compartilhei com ela um trecho da minha vida, ela falou assim: Arielle, mas você foi muito corajosa. Você foi morar em outra cidade, você foi para outro estado. Eu não tenho coragem para nada não, eu disse: "Deixa eu lhe contar uma coisa, quem disse que eu fui com coragem? Eu fui morrendo de medo, me tremendo toda, querendo desistir, chorando no avião, desesperada". No segundo dia eu já queria voltar, porque tudo isso que eu tô contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui Parece ali, fui muito a heróico, né? parece que eu fui assim: "Uhul, tô indo gente, É, beijinho, tchau, tchau". A única coisa que eu fiz, assim, com muita coragem foi a cirurgia do meu nariz, que era o meu sonho. sim. Eu entrei no centro cirúrgico e tem um vídeo que a minha mãe fez que eu estava assim, ó, e a minha sensação era que eu estava entrando na Disney. "Tô indo embora, gente, é operar o meu nariz". E eu Eu não tive lembro. medo, foi o único episódio da minha vida que eu fui sem medo, Com totalmente vontade, feliz e 100%. dando tchau. O resto das coisas na minha vida eu fiz morrendo de medo, Sim, querendo desistir, a um passo de desistir. Às vezes uma palavra, um abraço, um louvor que eu escutava era o que dava aquele empurrãozinho para eu ir sim. e Às conseguir. vezes, até o medo é que estimula a nossa Sim, coragem. Por exemplo, se eu voltar, o medo da rejeição ou o medo de ser apontada, aí vai lhe mantendo e de repente você pega no tranco, exatamente, né. Então é exatamente. importante que a gente faça as coisas mesmo que com medo. Eu falo muito sobre isso também, da importância de a gente começar do jeito que a gente está, porque a gente já está preparado o suficiente para dar o primeiro passo, em Exatamente. qualquer coisa que a gente tiver para fazer.
né, a gente já está Sim, preparado o suficiente. E os passos seguintes, a gente vai se desenvolvendo com a vida, com esse primeiro passo, vão vindo, exatamente, Deus vai colocando esse chão, né, na medida em que a exatamente, gente tem essa primeira coragem, só precisa ter a exatamente. primeira coragem, o Sim, resto ele vai se encarregando. exatamente. E quando você atende hoje adolescentes, você consegue ver o lado da sua mãe? Com certeza. Muito, nossa, muito, Isso gera muito. muitos pedidos de perdão, pelo menos mentais, assim, de tipo: "Poxa, Sim, eu dei trabalho". com certeza. Hoje, como adulta que paga conta, que tem preocupações de adulta e que tem que dar conta de uma vida, eu muitas vezes me coloco no lugar da minha mãe, eu penso: "Meu Deus, tão nova, ela já tinha que ter tanta responsabilidade, ela já tinha 4 filhos com 24 anos, com 25 na verdade. Ela já tinha 4 filhos, ela tinha uma casa, ela tinha um marido, ela tinha conta, ela tinha tanta coisa para dar conta. Hoje em dia, eu penso assim: "Poxa, faz todo sentido que ela tenha agido como ela agiu". E ao mesmo tempo, faz todo sentido que eu tenha reagido como eu reagi. Sim, Então hoje eu busco essa reparação nos dias atuais, então sim. tudo que eu posso fazer por ela hoje, eu faço. Como forma de honrar e agradecer, porque realmente a gente passou um perrengue pesado. A gente passou por São momentos muito conflitos, né, difíceis. e a gente eu também, né, eu também tive essas questões com a minha mãe, você sabe, e com a minha filha agora, porque ela é adolescente, tem Sim. 13 anos, e eu estou vivendo aquela máxima de: "Meu Deus, a gente só descobre quando se torna mãe", e é Sim, mãe de adolescente, porque mãe de bebê sim, a gente ainda não se coloca naquele lugar. sim. Mas quando a gente se torna mãe de adolescente, aí parece que a adolescência foi ontem, e você fala: "Meu Deus, eu era assim". Eu era assim. E aí você Sim, fica: "Caramba, como a minha mãe foi guerreira", porque nós temos informação, nós temos acesso a muitas coisas exatamente. e nós temos recursos Sim, materiais que às vezes as nossas mães não tiveram naquela época. sim, Nós tivemos acesso à terapia, nós tivemos acesso a tantas coisas que sim, elas não tiveram, então elas foram realmente verdadeiras guerreiras, conseguiram enfrentar sim, e nos criar, porque se sim, nós estamos aqui hoje tendo essa sim, oportunidade de ter essa conversa e de ter outras pessoas nos assistindo, não tem sim, a outra pessoa a quem dever do que a elas, né, sim, que sim, nos possibilitaram ter o que elas não tiveram, sim, e isso é exatamente. maravilhoso. Sim, elas são sobreviventes, né, Sim. sobreviventes de uma guerra. Às vezes eu falo para minha mãe: "Mãe, você sobreviveu a uma guerra". Meu Deus do céu, quando eu paro para somar, assim, todos os fatores de dificuldades daquele momento. Enquanto você estava falando, eu fui lembrando de várias conversas que eu já Sim, tive com a minha mãe. Ela não tinha terapia, ela não tinha o marido que ela tem hoje, porque sim, é o mesmo homem, tá, mas é um homem transformado que ela tem sim. hoje, porque ela teve muita paciência e persistência no Senhor. Mas quando ela casou com meu pai, que foi exatos 30 anos atrás, esse Sim. mês eles estão completando 30 anos de casados, Ah, eles tinham dificuldades daquela época, de sim, pessoas que não eram terapeutizadas, sim. que não tinham a delicadeza. Hoje o meu pai, ele é um gentleman, mas 30 anos Talvez atrás, não. ele mesmo disse que eu ensinei a ele sobre o que é a vida. E eu disse: "Por quê, pai?" Quando ele me falou a primeira vez, ele disse: "Porque até você nascer eu só conseguia pensar em mim". Então imagina, a minha mãe teve que lidar com um marido que só conseguia pensar em si mesmo. E Sim. só de pensar nisso eu me arrepio, me dá um pânico. Deus me defenda de uma hora dessa. Ah. Hoje nós, pessoas terapeutizadas, a gente consegue perceber que isso é um absurdo, mas naquela época ela tinha que sobreviver a E era tudo até o isso. comum também, não exis é Exatamente. como se não existissem Outra vida, sim. exemplares diferentes, É, né, para que elas exatamente. pudessem escolher, não existia Sim, essa opção de escolha. é. Interessante demais. E eu queria que você falasse um pouco da sua escolha de faculdade, você já falou um pouco como foi a sua adolescência, e você cursou direito. Sim, E foi uma escolha do coração, foi sim. vontade ou foi o me explica como é que foi? Então, eu caí de paraquedas. Vamos lá. Quando eu saí do ensino médio, assim, vamos contextualizar. No Sim, ensino médio, eu era a filha de toda classe média que tem os pais que sonham com a medicina para você sim. e para os meus pais, como para todos os pais desse Brasil, você precisa fazer medicina ou passar num concurso público. Sim. Então, eu vivi essa realidade. Imagine, 15 anos atrás era mais ainda do que ainda é hoje, né? Então, eu tinha essas opções.
E eu pensei: "Tudo bem, vou seguir pelo que está destinado para mim", que eu achava que era isso mesmo, eu ia na onda junto com todo mundo. Hoje em dia os meus pais falam assim: "Mas a gente não falava assim, faça medicina". Eu disse: "Claro que não, vocês falavam, o filho do fulano fez medicina, tá tão bem, porque medicina realmente é o caminho. Não, se não quiser fazer medicina, O tudo meu sonho é bem, ter um filho que tudo faça medicina. tudo bem, você não precisa fazer medicina, vamos começar a trabalhar no comércio, vamos começar lavando banheiro". Imagine você com 15 anos: "Não, eu não quero". Não, é medicina ou lavar banheiro, mas tá tudo Mas bem. já mas a gente lhe deu escolhas, você teve muitas opções. Então, ali no terceiro ano, eu me entu no terceiro não, já a partir do primeiro ano, eu me entupi de cursinhos, eu fazia muito cursinho, eu estudava de manhã, à tarde, à noite. No terceiro ano, eu enlouqueci, porque eu tinha que passar em medicina, eu fiquei muito paranoica com isso. E aí eu fiz várias provas. Eu fiz mais prova em mais de 8 estados do Brasil. Eu viajava todo final de semana para fazer prova, e eu não passei em nada. Óbvio, eu tinha 17 anos, eu estava saindo do ensino médio, era natural que eu não passasse, mas para Sim, mim foi um baque, assim, absurdo, uma frustração sim. terrível. E eu falei: "Eu nunca mais vou estudar". E me tranquei dentro do Sim, quarto. sim, Eu sim. não como uma boa Como melancólica, uma eu boa nunca mais melancólica. na minha vida eu vou pegar num livro, Sim. queimem todos os livros, eu não quero mais isso para minha vida, isso vai me matar, eu não quero mais. E aí eu fiquei uns 2 meses, assim, o período de dezembro e janeiro, dizendo que eu nunca mais ia estudar na minha Sim. vida. Aí o meu pai endoidava dentro de casa: "Pelo amor de Deus, Disney, o que é que essa menina tá dizendo? O que foi que onde foi que a gente errou? Pelo amor de Deus, onde foi que a gente errou?". E aí quando foi em fevereiro, mais ou menos, um amigo da igreja falou que estava indo fazer uma seleção para uma faculdade de música e eu fui. Então a minha primeira faculdade, primeira graduação foi Verdade, eu música. estava Eu fiz esquecida. só um ano e tranquei, mas eu estava lá, eu estudei partitura, cálculo E você musical. canta muito bem, tá? Então, graças a Deus eu canto um pouquinho. E aí eu fiz várias aulas e eu fui iludida, achando que se eu ia estudar música, eu não ia mais ter que estudar. Eu achei que eu ia chegar lá e ficar cantando 24 horas. Na primeira aula de cálculo musical, eu chorei dentro da sala. E um adendo, não era aqui em Alagoas. Era em Belo Horizonte. Eu tinha 17 anos e eu já estava em Belo Horizonte, longe de toda a minha família, para fazer música, achando que eu não ia ter que estudar, Sim, só achando que eu ia cantar. só cantar. Tá. Aí eu tinha que estudar, meu amor, eu tinha que fazer cálculo, eu tinha que olha, eu sofri. Aí na primeira semana eu já queria voltar, já estava chorando, querendo voltar. Mas Deus foi trabalhando, e aí foi Deus mesmo na minha vida nesse momento. Eu fui para um culto lá em Belo Horizonte, numa quarta-feira qualquer, e Deus tocou muito o meu coração. Eu liguei para minha mãe, que eu já estava dizendo: "Ai, Lorde, pelo amor de Deus, Hum, eu vou embora, pelo amor de Deus, compra a passagem, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui hum. não". Eu me enganei, eu pensei que eu só ia mas aí eu liguei depois desse culto que eu senti muito Deus falando comigo que eu tinha que ficar lá, que era o meu momento para ficar lá. Eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, não vou mais voltar". Ela: "Mulher, mas eu já estou pesquisando a passagem". Eu: "Pare de pesquisar, não compre, desiste, eu vou ficar aqui". "Mulher, você tem certeza?". "Tenho. Deus falou comigo que eu vou ficar aqui". E eu passei quase um ano lá, em Belo Horizonte, no centro de treinamento do Diante do Trono. Foi uma experiência riquíssima para mim, Ah, experiência que muito boa linda. mesmo. Eu tive muito conhecimento e principalmente muita experiência com Deus nesse lugar. E aí eu voltei. Voltei, tranquei, porque aí nas férias o meu pai disse: "E aí, minha filha, você vai estudar alguma coisa que dê dinheiro? Como é que vai ser? Ou vai ficar cantando assim. Como é que vai ser?". Aí eu já tinha entendido que eu cantava bem, mas eu não ia me desenrolar no mundo da música, Sim, pelo que eu vi. Foi uma boa experiência para estudo, mas eu entendi que eu não ia ter sim, essa desenvoltura para me sim. desenrolar no mundo da música. Eu pensei: "Rapaz, eu vou ter que fazer outra coisa". E aí, eu não queria mais sair de casa. Como eu já tinha saído aos 14 anos, já tinha morado sozinha para fazer o ensino médio, já tinha ido fazer uma faculdade de música em outro estado, já tinha ido para o Canadá nesse tempo e voltado, eu pensei: "Eu não quero mais sair de casa. Eu agora quero ficar bem quietinha aqui nesse ninho da minha família". E aí eu estava com muita saudade de casa, de ficar em casa, não queria mais sair. E foi assim que eu comecei o direito, porque na minha cidade só tinham 3 opções, era direito, enfermagem ou administração. Enfermagem eu estava correndo, porque eu estava com aquela frustração da medicina que eu não tinha passado. A área de administração não fazia sentido para mim, então eu fui para o direito, porque foi o que Foi meio que o sobrou, que foi sobrou. literalmente o que sobrou e eu caí de paraquedas.
No primeiro período, eu chorava quase todos os dias. Eu pensava: "O que que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, será que não tem um caminho para mim nesse mundo?". E eram as aulas de filosofia, umas coisas que não faziam muito sentido, uns professor que viajava na maionese. Eu disse: "Meu Deus do céu, direito não é para Não é mim. O que que eu estou fazendo da minha vida?". Aí passei do primeiro período, certo é que eu não ia voltar mais. Não, não vou voltar mais, não tô entendendo nada, não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui, tô mais perdida do que um cego num tiroteio, pelo amor de Deus. Algumas pessoas diziam: "Arielle, continue, vai melhorar, o primeiro período é assim mesmo". E eu dizia: "Eu acho que não vai dar certo pra mim não", eu estava bem desanimada. E aí no segundo período, que eu me matriculei com a força do Senhor, porque eu não queria mais, logo na primeira semana de aula, uma amiga minha que você conhece, que é a Júlia, sim. muito querida, Ah, eu ela amo. disse assim: "Vamos estagiar na defensoria? Eu tô trabalhando lá". Vamos lá fazer uma entrevista? E eu fui, sem saber do que se tratava. E ali eu comecei a me descobrir. Ali eu comecei a ter aquela sensação de: Ai, que "Ai, foi legal. bom ter vindo para o mundo". Até aquele momento eu tinha achado que era Estava um erro. Deus tinha feito todo mundo e tinha errado só comigo, porque eu estava aqui meio sem que sem propósito de sentido. O que é que eu vida. estou fazendo nesse mundo? E na defensoria, no primeiro dia de atendimento, quando eu tive contato com as pessoas, quando eu pude ser útil, quando eu pude olhar nos olhos e servir as pessoas com o pouco que eu Ouvir tinha, e eu tinha muito pouco mesmo, porque eu só tinha um período de direito. de Eu era filosofia. era exatamente. Era pergunta, assim, do tipo: "Onde é que fica o lugar tal?". E eu explicava o endereço. Aquilo ali Nossa, já eu me fui muito dava útil. um ânimo, uma E tu energia de explicando o vida. endereço com aquele teu jeito, Sim, né? e de batom vermelho e salto alto e me Sim, sim, sentindo sim. a defensora pública, Sim, com crachás. Você acredita que eu fiz crachás para todo mundo na época, que eu sou bem organizadinha? sim. Eu fiz crachá para todo mundo. Eu falei: "Gente, vamos trabalhar com crachá, já que a gente não tem farda", porque eu queria fazer parte, Sim, entendeu? Eu queria pertencer. pertencer àquilo ali. E eu com meu crachazinho Defensoria Pública, Bem Arielle Lopes, voluntária eu no tinha uma segundo período. caneca que dizia Arielle Lopes Defensoria. Eu Amava. personalizei tudo, a minha mesa era todo o meu cenário. E aí eu atendia as pessoas, e aí eu falei: "Rapaz, o direito é o sonho da minha É o vida. que eu quero pra É o que eu mim. quero para mim", por causa do contato com as pessoas. E todos os dias eu queria estar ali. E se eu precisava ir 3 dias na semana, eu ia 5. Eu ia fazer o quê em casa, se eu podia estar ali Servindo. falando: "Oi gente, bom dia". "Sim, claro senhora, tudo bem". Enfim, e aí na defensoria foi quando eu me encontrei. Aí terminei o curso de direito, fui para advocacia, trabalhei em escritório privado. Trabalhei também no núcleo da faculdade com conciliação e mediação, que foi outra porta que me fez vibrar. Meu Deus, como é bom pegar as histórias das pessoas em conflitos, tentar achar algo em comum e fazer elas se unirem de novo. Quando eu Sim. percebi as pessoas se unindo através do meu Resolvendo esses apoio, eu problemas, né? pensava: "Gente, é isso, faz todo sentido, eu tinha que nascer mesmo, eu tinha que Eu nascer tinha que vir mesmo". ao mundo. Como as Pense pessoas iam se resolver? tinha que ter eu aqui. Nossa, agora fez todo sentido. Agora eu entendi por que que eu cheguei. Sim. Sim, Deus, obrigada, agora eu entendi. Então, aí fiquei trabalhando um tempo na área do direito, veio a pandemia. Eu tinha algumas frustrações com a área da advocacia, que você sabe, a gente já conversou Sim, bastante, a questão da morosidade, a lentidão do judiciário e toda a questão burocrática que é envolvida no direito, eu não gostava, mas eu estava ali tendo contato com as pessoas e para mim era isso que importava. Eu lidei com muitos divórcios, principalmente durante a defensoria, todos os divórcios passavam para mim, porque a Arielle tem paciência, manda para a sala dela, ela vai ouvir. Tem uma coisa muito marcante, uma vez a Júlia entrou na sala e eu estava falando assim: "Mas o amor é muito subjetivo, cada pessoa tem a sua visão". Aí ela disse que parou e ficou olhando: "Meu Deus, Arielle tá dando uma palestra para o pessoal que tá se separando". Eu tentando estava reconciliar o explicando casal. sobre o amor, explicando Sim. sobre a vida, fazendo reflexões, enfim. E aí eu lidei com muitos divórcios. Eu lembro que na pandemia eu comecei a pesquisar sobre saúde mental para ajudar essas pessoas que eu atendia. Eu pensei assim: "Eu vou me especializar em direito de família, eu vou trabalhar em caso de divórcio a minha vida toda, então eu quero ter ferramentas mentais", eu pensava que eu não conhecia nada dessa área, né. Hum. "Eu quero ter ferramentas para entender a mente das pessoas, porque eu quero ser útil, mais do que o papel", porque o papel para mim é até chato, as burocracia e tal, mas eu quero ouvir as histórias. Eu pegava muito divórcio
que eram dramáticos, porque tinham filhos e Sim, tinham crianças, e aquilo ali me pegava muito. Meu Deus, essa criança é quem mais está sofrendo. Então eu tentava fazer os pais se reconciliarem para a criança não sofrer tanto. Eu me sim. envolvia muito com isso. Então eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos de saúde mental, ver vídeos no YouTube e comecei a aprender técnicas de conciliação, de Uhum, escuta ativa, conheci a comunicação não violenta do Marshall, uhum, que hoje é um dos pilares do meu atendimento. Me apaixonei pela comunicação não violenta, percebi que a forma de comunicar muda tudo sim, num cenário, principalmente num cenário de conflito. Então eu percebi que eu queria fazer isso. sim, Veio a pandemia, e eu acho que você se lembra das nossas conversas, sim. em que eu dizia assim: "Amiga, eu acho que ninguém vai nem mais precisar do direito, porque agora acabou tudo, fechou Sim. tudo bem". Foi quando eu comecei no marketing e você na E fui psicanálise, porque a pra gente pensou, não psicanálise. vai ter mais nada pra O gente direito aqui. acabou, vamos para outro lugar. Vamos pegar nossa sacolinha e vamos procurar nosso rumo. Exatamente. Eu pensei: "Olha, eu acho que eu vou enveredar por outro caminho", mas eu ainda não pensava que seria uma profissão. Eu pensava Sim, assim: "Para eu não um ficar plano em B. casa sem ter o que fazer, eu vou estudar". Sim. Os processos começaram a parar, não tinha mais muito andamento. Eu trabalhava um pouco nos processos que eu já tinha, mas estava tudo muito parado, os prazos sendo arrastados pela pandemia. Falei: "Não vou ficar parada, vou estudar para não enlouquecer". Sim, Comecei a fazer psicanálise. Não imaginava que eu ia trabalhar com psicanálise quando eu comecei a estudar. sim. Eu queria estudar, eu queria ter o conhecimento e poder ajudar as pessoas da área do direito, onde eu trabalhava. Mas quando eu cheguei no estágio da psicanálise, eu falei: "Isso aqui é a minha vida. Eu vou Sim, largar tudo". Na época eu ajudava um pouco os meus pais no trabalho deles, e aí tinha um pouco do é desejo do meu pai verdade. de ficar nas empresas e dar andamento aos negócios que eles têm comércio. E aí tinha um pouco também de vontade da minha parte de continuar no direito, porque eu tinha Houve feito uma faculdade conflito, né, houve inteira. conflito, né. Eu lembro, assim, Exatamente. conflito interno de: "Meu Deus, muitos caminhos, tem um aqui que está no meu coração me chamando, pulsando", mas o medo de dar errado, porque Sim, nós no interior e naquela época, e eu mais um pouco, que sou um pouquinho mais velha que você, a gente foi, como você falou, preparados para ou faz concurso e faz direito e faz concurso, ou não tem o que fazer mais na vida. Você não sim, vai ser nada nem ninguém se é, você não fizer isso. Não existiam outros caminhos, não existiam possibilidades que as pessoas acreditassem que era possível ganhar dinheiro e ter, sim. não só ganhar dinheiro, mas assim, Ter uma vida ter confortável. e ter notoriedade, ser Sim, útil também, sim, né? Porque eu acho que essa sensação de como se as profissões todas não servissem de sim, nada, né? Então, sim. Você dá me lembrou medo. até de sabe de quê? De uma Hum, crise existencial terrível que eu tive. Uma vez que eu fui na casa do meu avô, o pai da minha mãe, e ele estava contando um pouco da história dela. E aí ele disse assim: "Ai, eu tive muito orgulho da sua mãe quando ela terminou a escola, porque assim que ela terminou a escola, ou foi antes de terminar a escola, no último ano, ela já tinha um emprego no comércio". Aí eu falei assim: "Ô, foi, o senhor ficou feliz?" Porque já era outra realidade para mim, né. sim. "O senhor ficou feliz?" Eu fiquei feliz demais. A sua mãe é a melhor filha que eu podia ter tido. Eu fui para casa aos prantos, assim, ó, dirigindo e pensando: "Meu Deus". Quer dizer que na época da minha mãe, ela só precisava conseguir um emprego no comércio e ela era o orgulho dos pais. E Oh, meu Deus, eu? está tão longe de eu virar o orgulho dos meus pais. Eu tenho que fazer tanta coisa ainda na minha vida. Se fosse tão fácil assim. Oh, meu Deus, Oh, porque meu Deus, encurta esse caminho, vamos voltar aí no tempo para ver se o meu avô facilita. nem imagina que ele ia ter me causado uma crise existencial. Mas eu fiquei com a sensação tão ruim nesse dia. Meu Deus, era tão fácil no tempo da minha mãe, era só ter um emprego no comércio que já estava, você já era o orgulho do seu pai. Serve de Meu Deus, estudar. quando eu penso em ser orgulho do meu pai, o caminho tá tão longe pra Sim, 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 sim. é isso mesmo que você tá falando. Então, aí você decidiu, mas mesmo em meio a esse conflito, assim, de tantas opções, você Sim, disse bateu o pé. decidi a psicanálise morrendo de medo, porque Sim, tem outro fator também, que é o dinheiro. sim. Eu era uma pessoa que estava ali saturada de depender dos meus pais. Com essa minha mente revolucionária, eu queria ter a minha vida, as minhas escolhas, a minha trajetória, e eu dependia financeiramente dos meus pais, então eu não escolhia quase nada, né. Hum, Eu ficava muito presa ali naquele sistema deles. Então eu pensava: "Meu Deus, e se eu escolher um caminho que eu não tiver dinheiro e eu tiver que ficar presa aos meus pais, pedindo dinheiro aos meus pais, meu Deus do céu, o que é que vai ser da minha vida?".
Nessa época eu também fazia maquiagem nos finais de semana. Eu lembro. E eu cheguei um tempo a pensar: "Eu acho que vai dar mais dinheiro ser maquiadora", porque nessa época eu pensava muito no dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu preciso parar de depender dos meus pais. Então eu pensava: "É muito arriscado ir pra psicanálise, uma área que eu não atuei ainda, eu já tenho aqui os meus clientes privados, as pessoas que se divorciam já pensam em Arielle, as pessoas que querem se maquiar já pensam em Arielle". Então era mais cômodo para mim continuar ali. Só que quando eu estava já no estágio, as pessoas que eu atendi no estágio queriam já me contratar fora do estágio. E outras pessoas foram chegando por indicação. Então eu comecei a ver que a demanda estava alta e eu tive que dar um passo de fé, assim, de Hum, confiar que aquilo ia continuar acontecendo, sim. que é fugir totalmente do padrão dos meus pais. Porque os meus pais, inclusive até essa época, meu pai dizia: "Minha filha, não é melhor você estudar para um concurso, já que não foi para medicina, pelo menos faça um concurso". Você já tem o Aí direito ele dizia aí. coisas do tipo assim, viu: "Um dia você vai engravidar, no concurso você fica recebendo o seu salário bonitinho, mas como profissional autônomo é muito incerto". E eu tinha muito essa crença Sim. de incerteza na minha mente. Eu pensava: "Meu Deus, se eu for por um caminho aqui da psicanálise, é uma coisa tão incerta". E se der errado? A gente fica assim, tipo, se der errado vai ter gente dizendo: "Mas eu Eu avisei". avisei para você que Ai, é era uma melhor o morte. concurso. Exatamente. E eu não podia fazer tudo, eu não podia conciliar tudo na minha agenda. Então eu fui orando, confiando em Deus e fui abandonando as moletas que eu tinha ali, né. Eu comecei a cancelar a agenda de maquiagem, não ter mais clientes privados, comecei a me afastei do escritório, que eu tinha um escritório na loja dos meus pais, montei um escritório na minha casa e foquei naquilo ali e acreditei que ia dar certo e que se não desse certo, Deus me desse forças para encontrar outro caminho. Mas eu tive também a condição de fazer isso, porque eu estava completamente apaixonada pelos atendimentos. Eu estava muito apaixonada e aquilo ali, para mim, era algo que me movia de uma forma que não é natural. Eu sentia um mover sobrenatural quando eu estava atendendo, que é aquela sensação de eu deveria estar aqui, eu não poderia estar em outro lugar. E não tem sensação melhor na vida do que a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que você nasceu para fazer. Então isso me impulsionou. Eu ainda tinha medo. Eu consegui me estabilizar no sentido de não ter mais medo e descansar e fluir só depois do primeiro ano. Depois de Sim. um ano e um pouquinho, que eu já atendia só como terapeuta, eu comecei a relaxar totalmente e Uhum. entender que deu certo e É vamos isso que para eu ia frente. perguntar, você entendeu que estava dando certo. Exatamente. E eu percebi que essa crença da minha família de concurso público que tinha me bloqueado não tinha mais peso sobre mim. Porque a partir desse momento, quando os meus pais comentavam alguma coisa, ainda sobre concurso, ainda sobre se eu não queria fazer medicina, minha mãe até um tempo Hum. desse ela tinha essa opção para mim, mas e se você fizer medicina agora, do nada? Sim. E aí isso começou a ter um impacto muito diferente dentro de mim, porque não me abalava mais. Eu olhava e dizia: "Não, tudo bem, é o jeitinho deles". Não era mais uma Sim. coisa que eu ficava: "Meu Deus, e será?". E não era aquela coisa que entrava dentro de mim, me corroía, sabe? Eu acho engraçado isso que você está falando, porque é como se fosse assim, quando a gente mesmo não tem autoconfiança, Exatamente. toca e dói, Toca e dói. né. Mexe no Exatamente. nosso egozinho ali de que a gente mesmo duvida. A gente Então, duvida. quando a gente duvida e alguém fala, aí machuca. Mas se a Exatamente. gente não tem dúvida, É, aquela pessoa aquilo vai falar exatamente. sobre ela, não vai falar sobre Exatamente. você. Então é muito do que acontece em várias dinâmicas, né, nas Exatamente. nossas Sabe o que vidas. eu digo muito para os meus adolescentes? Hum, Porque os adolescentes vivem muito esse dilema, né? Mas falou de mim, mas falou sobre mim, mas porque minha mãe, meu pai falou isso e tal. Eu falo assim, olha, já pensou se eu chegasse agora para você e dissesse: "Ah, não, Renata, eu não gostei não desse cabelo rosa. Tá muito feio. Que rosa horroroso você colocou no seu cabelo". Qual seria a sua reação? Você ia rir, pensar: "Eita, bichinha, enlouqueceu. Ela tá vendo meu cabelo rosa. O que será que aconteceu com ela?". Mas você não ia sim, se sentir mal de nenhuma forma. Então eu falo para eles: "Olha, quando alguém falar algo que não tem nada a ver com você, lembre que o seu cabelo não é rosa. A sim. pessoa tá falando do cabelo rosa que não existe. É algo que ela tá vendo na mente dela, que ela acredita, é problema dela, ela que Uhum. se resolveu com Deus. Você sabe quem você é. Você tem que saber quem você é".
Isso é um Sim, pilar da terapia. Você vai estar na terapia justamente para descobrir quem você é, perfeito. porque as pessoas vão falar o que elas quiserem, o que elas conseguem ver. E as outras pessoas vão ter cada um a sua história e o seu ângulo de visão. E do ângulo de visão delas, dependendo da iluminação da mente delas, o seu cabelo pode ser rosa. Mas você sabe que não é. Então, Então tá tudo bem. acho de graça, né? E a internet, nesse contexto, como você sempre foi muito da internet, né? Você sempre Sim, gostou de compartilhar suas coisas, sim, de falar com as pessoas, você sempre foi muito comunicativa por esse meio. Então, sim. trabalhar de alguma forma com comunicação virtual, porque você faz muitos atendimentos online, e Sim, estar na internet uma vez ou outra, porque você também não é assídua na sim, internet, mas sim. construir uma comunidade que é virtual para você foi muito natural. Me conte um pouquinho como foi antes, desde quando e como foi dentro da psicanálise esse contato aí com a internet. Então, quando Bianca Boca Rosa estava começando, eu também estava. Você Sim, acredita? sim. Eu assisti todos os vídeos de Boca Rosa. Eu estava ali no comecinho da internet. Eu criei até um arroba na época que era Arielle para Meninas. E eu Sim. alimentava esse Instagram. Eu falava sobre cuidados de cabelo, quando ninguém fazia isso. Eu era super Você deu revolucionária nome nessa ao daily, época. né, então o daily Exatamente. O que hoje é dele, meu amor. ah, 2014 eu já tinha o meu arroba Arielle para Meninas. Enfim. Mas aí o que que acontece? Os meus pais sempre tiveram um grande bloqueio sobre isso. Eles não entendiam, como até hoje muitas pessoas da cidade, né, não entendem a internet, o mundo da internet. Hoje os meus pais já são super modernos. Hoje já são eles que dizem: faça mais vídeo, grave mais na internet, dinheiro agora está na internet. Mas naquela época, toda vez que meu pai me via gravando vídeo, ele me repreendia. era só exposição, né. Exatamente. Era exposição e gasto, e perda de tempo, e brincadeira de criança, e tem que estudar, que você não tem futuro. Eu ouvia muito isso. E aí teve um episódio que eu estava online no arroba Arielle para Meninas. Eu estava fazendo uma live falando sobre cuidados com o meu cabelo. E o meu pai entrou no quarto e disse: O que é que você está fazendo? E todos os meus telespectadores ouviram. Traumático. E para mim foi uma vergonha nacional. Tinha mais de 100 pessoas ao vivo na live. Você acredita? Já Que pensou? naquela época, 15 anos atrás, tinham mais de 100 pessoas ao vivo na minha live. Eu era famosa na minha cidade. Sim, Famosa sempre na minha foi, cidade. linda. E eu fiquei com muita vergonha. E eu vi os comentários subindo assim, eu fiquei paralisada, e os comentários subiam assim: Meu Deus, a bichinha, coitada! E ele gritando: Você não faz nada direito! Meu Deus, eu não sei mais o que fazer com você para você ter responsabilidade! Isso é coisa da sua mãe que fica botando isso, fica lhe incentivando essas coisas. Eu passei uma vergonha tão grande nesse dia que eu nunca mais consegui entrar nesse Instagram. Nunca mais. Morreu. Traumatizou, Morreu amor. o arroba Arielle para meninos. Eu não queria mais saber disso. E por consequência, eu não queria mais estar na internet. Eu postava uma coisa ou outra, mas eu não queria mais estar fazendo live. Eu saí da onda das blogueiras. Eu Sim. poderia hoje ser uma grande blogueira, mas eu saí. Eu perdi o time de ser blogueira. Mas tudo bem, tudo tem um propósito, graças a Deus, né? Eu perdi o time, não me transformei numa blogueira. Mas eu usava muito o Instagram ao longo Sim, da minha vida. E eu postava bastante sobre mim lá. E aí, quando eu estava na época do direito, eu ainda não tinha ido com a minha profissão para o Instagram, sim, mas dentro da psicanálise eu comecei a postar sobre trabalho. Eu transformei a minha conta pessoal numa conta mista. Eu tive até essa dúvida se eu faria uma conta sim. só para o lado profissional e manteria uma conta pessoal. E você foi uma das pessoas que disse assim, amiga, a tendência agora é você ser tudo numa conta só. Foi. Nada de Foi. separar a vida E pessoal por e causa de profissional. você, eu mantive o Muito arroba Arielle bem. Lopes com a vida pessoal e profissional entrelaçada. Então, no meu Instagram, eu mostro um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida. E no começo eu mostrava mais. No Hum, começo, quando eu estava mostrando quem é a Arielle, eu fazia mais, eu produzia mais conteúdo. Hoje, como eu tenho uma agenda muito apertada de atendimento e atendimento terapêutico é emocionalmente desgastante, no final do dia não sobra muita bateria para fazer stories. sim. Eu, no começo, quando eu atendia poucas pessoas por dia, eu fazia vários stories, eu contava histórias, eu compartilhava conteúdo. Hoje em dia eu tenho menos tempo para isso.
É um desejo meu, inclusive, me organizar melhor com relação a isso, para eu conseguir estar mais na internet e com o propósito mesmo de alcançar pessoas. Hoje eu não tenho propósito, no início eu tinha esse propósito com a De internet, mostrar de me autoridade. mostrar e de conseguir um retorno que fosse de cliente, um retorno financeiro, um retorno de atendimento. Hoje eu não sinto mais essa necessidade, mas hoje eu tenho essa vontade, esse sonho de transmitir, de me conectar com as pessoas que estão ali no meu caminho, que podem Sim. ser de alguma forma abençoadas ou beneficiadas pelo meu conteúdo. Então hoje eu me dedico aos meus atendimentos, me dedico também muito à comunidade. Vira um Virar pouquinho. aqui? Isso. Me dedico muito à comunidade terapêutica, que é uma comunidade que eu criei junto com a Amélia, que Sim. também é psicanalista e também é advogada, fez direito Ah, também, que que é lá legal. da minha cidade. Juntas, ela teve a ideia e juntas nós decidimos começar esse movimento, que começou lá em dezembro de 2023, com aula ao vivo que a gente fez, e a gente decidiu montar uma comunidade terapêutica, que tem a maior parte do público de terapeutas, mas a gente não delimita isso. Não precisa ser terapeuta para estar lá, mas precisa ser alguém que esteja engajado em conhecer sobre saúde mental. Perfeito. Todos os meses nós fazemos uma aula ao vivo e nós temos sempre um conteúdo que é desses conteúdos que está todo mundo falando e que todo mundo precisa em algum nível. A gente fala sobre depressão, ansiedade, dependência emocional, relacionamento abusivo. A gente fala sobre traumas de infância. A gente fala sobre todos esses temas que são importantes serem discutidos hoje em dia. E a gente discute com muita responsabilidade e aprofundamento. A gente tenta não deixar tão superficial, porque hoje existe uma tendência de superficializar muito, porque as pessoas querem a informação rápida. Então, para passar a informação rápida, você muitas vezes precisa falar em 30 segundos uma coisa que não dá para explicar em 30 Sim. segundos. Então, a gente montou essa comunidade para quem realmente quer se aprofundar as nossas aulas mensais duram de 3 a 4 horas, porque não é uma aula, é realmente um momento de imersão, de reflexão, um momento em que você vai entrar de um jeito e sair de outro jeito, porque você vai receber ali conteúdo e principalmente experiências de vida, trocas. Perfeito. E no grupo do WhatsApp que a gente tem também, que a gente está sempre lá pessoalmente, eu e a Amélia, a gente tem essas trocas, porque as pessoas lá podem trazer os seus relatos pessoais e profissionais, para que a gente dê uma nova visão, porque a Bíblia já diz, né, na multidão de conselhos existe sabedoria, então a gente vai ali costurando a colcha. Olha, eu atendi uma Perfeito. pessoa que tem essa dificuldade, e aí a outra já fala: "Olha, eu já vivi um caso parecido, você pode fazer assim, você pode procurar por ali, por aqui", e eu e a Amélia a gente direciona para ter um padrão ético, um padrão responsável, para que a gente se direcione com equilíbrio. E essa comunidade, ela é cristã ou é aberta para outros públicos? Olha, nós somos pessoas cristãs, então os nossos princípios são cristãos, mas existem pessoas de religiões diferentes, porque a gente não faz essa Não, seleção, não tem é que uma ser. comunidade terapêutica cristã. Não, Ela é é uma uma comunidade comunidade terapêutica terapeuta liderada por mulheres liderada por cristãs. mulheres cristãs que têm princípios cristãos, Perfeito. exatamente. Tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas, tem pessoas, enfim, de qualquer decisão que ela tomar na vida pessoal dela. Mas lá nós vamos, e nós deixamos isso claro, que nós vamos nos direcionar por princípios cristãos. E são princípios, não são regras de vida Nem e nem dogmas. excludentes, porque tem gente que fica com medo. Sim, Arielle, então quer dizer que você vai me proibir disso, daquilo? Não, pelo amor de Deus, eu sou terapeuta. Eu não vou hum, proibir você de nada, pelo amor de Deus. Eu vou lhe direcionar para que certo. você encontre as suas respostas. Eu jamais vou lhe impor. Eu jamais vou dizer que existe o certo e errado, porque o ser humano é muito complexo para Hum, a gente chegar e definir, olha, isso é o certo e isso é o errado. Não. E você, ainda acima de tudo, é um ser humano livre. Deus lhe fez perfeito. assim. Então, eu não estou aqui para roubar o que Deus instituiu para você, que é a sua liberdade. Você é livre. E eu não estou aqui para dar conselho e para ser tendenciosa. Não, eu estou aqui para orientar. Perfeito. Orientar é iluminar o caminho, é ajudar você a enxergar melhor. Não é dizer você tem que fazer isso ou aquilo. Tanto na comunidade como nos meus atendimentos, eu sempre falo: eu vou lhe dizer uma visão que eu tenho para que você veja se faz sentido para você, e eu quero que você se direcione pelo que fizer sentido para você, porque as consequências serão só suas. Eu vou estar do seu lado, vou segurar sua mão, mas quem vai viver
é você. Assim como na minha vida, eu preciso me responsabilizar e colher tudo que eu planto. Então eu tenho muito cuidado quando eu vou falar, porque eu sei que a minha voz como terapeuta tem uma importância para as pessoas, elas dimensionam a minha voz, é a minha Isso. terapeuta que disse, Minha é a mentora, minha né? mentora que disse. Então eu falo com muito cuidado por causa disso. Para que elas entendam que elas são responsáveis pelas decisões que tomam. Exatamente. E esse grupo de mulheres, me conte mais um pouquinho sobre ele. É como se fosse uma terapia em grupo que vocês conduzem? Ó, vamos lá. É um grupo de interação. Sim, Então o grupo ele está ali interagindo no WhatsApp. perfeito, Uma vez por mês a gente se encontra numa aula ao vivo perfeito, e ali você vai ter um pouco de terapia em grupo, você vai ter um perfeito. pouco de supervisão para os seus atendimentos, mas Sim, nós temos os serviços que são mais individualizados. Então, por exemplo, eu e a Amélia, minha sócia, nós somos mentoras. Então, se você quiser ter uma sessão só com a gente, passar uma hora só eu e você, perfeito, aí a gente tem um serviço que se chama supervisão terapêutica perfeito. individualizada. Mas se você quiser contar o seu caso lá no Hum, grupo, para a gente lhe ajudar de uma forma que não vai ser tão aprofundada, mas vai ser ética e responsável, você vai falar lá no grupo. Eu muito atendo bom. também, além de eu fazer o atendimento de supervisão para terapeutas, eu faço atendimento de terapia para mulheres e adolescentes, e eu também faço terapias em grupo. Eu Que tenho grupo de legal. terapia, que são grupos de apenas 15 mulheres, onde a gente se encontra uma vez a cada 15 dias, e aí a gente faz uma terapia que é mais concentrada ali naquele grupo de poucas pessoas. Então, a comunidade é como se fosse uma fração do que Sim, seria uma supervisão individual, do que seria uma terapia em grupo, só que perfeito. com mais pessoas e de uma forma, né, mais ampla. E hoje ela serve a quantas? Só são mulheres? A Na quan comunidade terapêutica, nós temos mulheres e alguns homens. Se eu não me engano, são 2 ou 3 homens que nós temos lá. Sim, E o restante são de mulheres, mas a gente também não delimita. Agora, no meu atendimento, eu só atendo mulheres. Tanto certo. para supervisão como para terapia em grupo, eu sou focada em mulheres e adolescentes. E você ainda faz atendimento individual? Exatamente, eu faço Que atendimento individual. legal, que legal. E você tiveram um encontro presencial, né? Sim, Me então. conte como foi, onde foi, quero saber Então, tudo. quando a gente completou um ano de comunidade terapêutica, as pessoas começaram a pedir: "Vamos nos encontrar pessoalmente", porque tem mulheres do Brasil todo. E esse adendo também que eu preciso fazer. Quando eu me formei em psicanálise, eu me formei no Instituto Fazendo a Diferença, que é um instituto sediado lá em Goiânia, que Hum, na pandemia lançou essa versão de curso online. Por isso que eu pude fazer daqui do meu estado de Alagoas. Eu fiz o curso de psicanálise. Depois que eu já estava formada, depois que eu já estava atendendo, eu fui convidada para dar uma aula para uma turma que estava começando. E a partir dessa aula que eu dei, eu fui convidada para ser professora do eu instituto me lembro. e depois eu fui convidada para ser professora da especialização em atendimento de adolescentes, porque eu enveredei por essa área, estudei bastante essa área e fui convidada também. Então, como eu me tornei professora num instituto em que tem pessoas do Brasil e do mundo, eu consegui alcançar essas pessoas através dessa Sim, oportunidade. Uma oportunidade que Deus abriu uma abriu, assim, porta. uma super porta no meu caminho. Então, dentro da comunidade terapêutica, tem a maioria das mulheres de lá me conheceram através do instituto, Sim, tiveram aula comigo na formação de psicanálise, se tornaram minhas alunas de psicanálise e depois foram pra comunidade terapêutica. E aí elas falavam: "Vamos fazer, vamos fazer". E aí eu conversando com a minha sócia, eu falei: "E aí, como será isso? Será que dá certo?". E a minha sócia muito corajosamente falou: "Vamos sim". Com certeza a gente vai. Eu não tenho essa coragem toda que ela tem, porque eu como melancólica, eu sou uma pessoa mais reservada. reflexiva. É, eu sou uma pessoa que pareço super extrovertida por causa da minha comunicação, porque eu sou filha da minha mãe, Hum, uma professora. professora, então eu me comunico bem desde pequena, mas eu não sou essa pessoa expansiva, eu não sou essa pessoa de eventos, de muitas pessoas, eu sou uma pessoa mais intimista, eu sou uma pessoa mais caseira, mas a minha sócia foi aquela pessoa certa na hora certa que disse: "A gente vai Sim. sim, vamos, vai dar tudo certo, vamos organizar, elas estão pedindo". E aí nós organizamos um evento presencial que aconteceu em fevereiro, e vieram mulheres do Brasil inteiro, veio mulheres dos Estados Unidos, e nós Ah, que estivemos juntas lindo. em 3 dias, assim, que foram incríveis, porque
estávamos todas alinhadas, Sim. no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo sentimento de união de mulheres que fortalecem umas às outras, nesse contexto de que, você sabe, mulher tem uma intimidade muito Sim. grande. Então, ao mesmo tempo que no mundo, a gente olha assim no mundo no geral, né, a gente olha e fala que existe muita rivalidade entre as mulheres e realmente existe, também existe a possibilidade de ter uma união que Sim. é inigualável. Quando as mulheres elas decidem se unir, Sim. nada é como essa É união como de mulheres. irmãs, né? Exatamente. Então, nós estávamos ali num ambiente que não tinha disputa, ninguém precisava ser melhor do que ninguém. Isso foi, inclusive, surpreendente para mim, porque eu pensei: "Meu Deus, quando juntar um monte de gente num lugar, Vai como dar será que problema, vai pode ser que ser?" seja muito bom, pode ser que seja um problema. Exatamente, exatamente, mas foi incrível. E, Que assim, massa. hoje eu entendo que a gente já estava há um ano se alinhando ali dentro de uma comunidade, Sim. dentro daqueles princípios, princípios cristãos, princípios éticos, princípios de união mesmo, de fortalecimento de uma das outras. E ali não existia naquele ambiente aquela competição. Então isso aliviou totalmente, isso levou a gente a um lugar de viver o extraordinário naqueles 3 E dias. uma conexão profunda entre as participantes e vocês, né? Exatamente. Um lugar onde a gente pôde, inclusive, e é o ponto alto desse evento, foi um lugar onde a gente pôde expor as nossas vulnerabilidades. A gente não pode expor em qualquer lugar. Sim. Eu sou a militante da vulnerabilidade. É. Eu sou a pessoa que eu vivo para ensinar as pessoas que vulnerabilidade é a verdadeira força que a gente tem, mas que não pode ser colocada em qualquer lugar, em qualquer situação ou com qualquer pessoa, de forma nenhuma. Porque a nossa vulnerabilidade, ela pode ser ou a nossa maior qualidade ou o nosso maior defeito. E isso vai depender muito da forma como a gente se porta na vida, da nossa postura. Então a gente precisa ter cuidado. Quais são os lugares onde eu posso expor a minha vulnerabilidade? E aqui eu estou tão segura que essa exposição de vulnerabilidade só vai me acrescer, porque Sim. vai contribuir com alguém, e isso Conecta me essa conecta e me pessoa. engrandece como Sim. ser humano, não para eu ser melhor do que ninguém, mas para eu ser mais preenchida, Sim. mesmo de propósito de vida. Ou você pode derramar sua vulnerabilidade num lugar onde você vai ser julgada, Sim. apontada, criticada e, ao invés de enriquecer, você empobrece. Sim. Você fica mais pobre porque você fica mais, eh Esvaziada, porque não lhe devolve. constrangida e de um jeito negativo. Então, lá no encontro foi um momento onde a gente chorou, contou das nossas dificuldades, e uma pôde se identificar com as dificuldades das outras, e uma Uhum. chorava com a dor da outra, e a gente comemorava as conquistas e as alegrias, porque essa é a nossa vida. Sim. A gente sempre está vivendo ao mesmo tempo conquistas, ao mesmo tempo frustrações, Sim. e tinha sempre assim, uma mulher que estava na fase de viver muitos conflitos com os filhos, e a outra que está na fase de viver a solidão dos filhos terem ido embora de casa. Sim. Então aquilo ali ia se somando, Com e um certeza. conflito de uma casa se somava ao conflito de outra Sim. casa e você E podia. trazia a hora esperança, né, e vão Exatamente, e se a complementando, né. sensação de se completar mesmo, umas com as Perfeito. outras e com aquelas histórias. Falando sobre vulnerabilidade, eu acho que tem algo em você que é muito profundo, que é você ser sempre capaz de trazer a sua história para um contexto, suas histórias de vida, você faz muito isso, até em atendimentos, em conversas, e essas histórias que são íntimas, você acaba trazendo e se colocando numa condição de amizade, intimidade com a pessoa, e a pessoa lhe devolve muito isso. Eu acho que isso faz muito da sua parte da sua marca pessoal, né. E eu acho que você usa muito isso em atendimento, eu não sei se é como estratégia, mas como uma forma de ser mesmo. Você acha Sim, que isso é um dos pontos para esse sucesso que vocês fizeram? com certeza, com certeza, e não foi planejado. Uhum. Eu, desde que comecei a atender na defensoria Hum. pública, eu já era essa pessoa que eu sou hoje. Hoje eu tenho mais ferramentas, hoje a minha comunicação está aprimorada pelo conteúdo, mas eu sou a mesma pessoa. Eu sou a pessoa treinada pela Disney, pelo Juraci. Eu já tive tantos embates dentro de casa, eu já tive que formular na minha mente tantas vezes uma forma de expressar o que eu sentia, que hoje em dia eu não tenho a menor dificuldade de fazer isso. E eu sei que hoje é uma dor da sociedade, porque as pessoas
todas nós, pessoas da sociedade, viemos de uma infância onde a gente não tinha espaço para expor o que a gente sentia, né? Então, hoje nós temos a maioria dos adultos com uma grande dificuldade de expor o que sente. Mas eu não tinha espaço para expressar o que eu sentia, mas mesmo assim eu expressava. Sim. Então eu treinei mesmo sem ter o espaço. Nem que fosse com espelho. Ninguém me deu espaço, eu tomo. Exatamente. Toma, então. Eu fui uma criança como todas as pessoas que não tinha aqueles pais que tinham conhecimento sobre saúde mental. Então os meus pais não paravam para dizer: "Minha filha, o que é que você está sentindo? O que que você acha disso ou daquilo?". Não, eu nunca ouvi essa pergunta, mas eu falava mesmo assim. Sim. E eles não entendiam, e eles questionavam, Achava e besteira. eles achavam besteira, mas eu insistia, eu continuava. E Contava de um jeito diferente para ver se chegava lá naquele ponto. exatamente. E nesse exercício mental de pensar assim: "Não, eu tentei explicar, eles não entenderam, então eu tenho que explicar de outro jeito". Eu fui criando o que hoje é essa pessoa que você está vendo na sua frente. É essa menina que teve que encontrar muitos caminhos para tentar explicar, porque eu queria ser entendida. Eu queria que eles entendessem o que eu estava sentindo. E como eu não conseguia sentir essa compreensão, eu treinava muito na minha mente. Eu já encontrei, inclusive, eu estava lembrando agora, eu já encontrei na minha Bíblia 2 folhas de papel ofício, todas escritas com versículos que eu entendia que a minha mãe ia gostar, para eu passar a mensagem para ela através de versículos. Porque a minha mãe, ela é a mulher dos versículos. Então eu pensava assim: "Olha, eu preciso que a minha mãe entenda isso aqui que eu estou sentindo ou que eu estou vivendo". Ela só entende versículo. Então eu procurava versículos Vai costurando uma para os conversa. versículos servirem de argumento para eu conseguir ser ouvida. Oh, Você meu tá Deus. entendendo? Então, assim, todo esse Hoje você tem um trabalho versículo para cada para cada situação. situação. Às Certeza. vezes tem 2 para a mesma situação. Então, hoje eu sou o fruto desse aprendizado, desse desenvolvimento. Desde que eu comecei a ter contato com as pessoas, toda vez que eu vejo, e por ter passado também por todo esse processo na infância de escassez, eu aprendi, como muitas crianças, a ler as expressões das pessoas ou a ouvir por trás das palavras. Muita gente tem isso. E eu desenvolvi isso também. Como os meus pais, principalmente o meu pai, não falava muito, eu tinha que interpretar o que estava por trás de uma frase monossilábica, de uma frase muito curta. Então, hoje eu olho para a pessoa e eu já consigo identificar muito do que ela não está dizendo, quando ela tem dificuldade de falar. E aí, quando eu percebo que tem uma dor ali naquele discurso, eu já falo uma história que se conecte com aquilo para a pessoa entender que aquele lugar é seguro, Aí que ela você não vai traz ser algo da sua julgada. vida, porque Trago algo. humaniza você, humaniza a pessoa, e isso Obrigada. facilita muito para que essa relação, que é muito de intimidade e conexão, terapeuta e paciente, Sim. consiga existir de fato, né? E então me diz aí, Arielle, o que você sintetizaria que foi a virada de chave da sua vida? Sintetizar. Que palavra Sintetizar forte, a viu? virada de chave. Olha, minha vida tá virando de chave até hoje, Ah, viu? tá assim, né? Tá sempre virando. Olhe, a grande virada de chave na minha vida aconteceu, tem várias, né, mas eu vou Sim. lembrar de um agora que foi a que veio na minha mente, assim, mais claro. Foi uma sessão de terapia, em que a minha terapeuta falou assim: "Você precisa ter fé, você sabe, né". Eu estava num grande dilema na minha vida. "Ah, se você precisa ter fé, você sabe, né". Eu falei: "Não, mas isso aí eu tenho". Que eu achava assim, né, isso aí eu tenho de A minha mãe sobra. me deu, Isso aí eu né? aprendi a vida toda, isso aí esse assunto aí eu tiro de letra. Aí ela disse: "Olhe, se a sua fé não faz você acreditar que Deus vai cuidar de você com o básico, que fé é essa?". Ela jogou essa para mim. No "Que seu fé colo. é essa? Você não consegue confiar que Deus vai cuidar de você com o básico". Porque eu estava falando para ela um dilema que era uma coisa básica da vida, que era: "Será que eu vou me casar?".
Ou eu vou Sim, morrer sozinha? eu lhe respondi várias vezes essa Será que pergunta, vai tá? acontecer comigo? Eu vou morrer sozinha? E eu acho que isso foi uma grande, porque isso serviu para mim em muitas áreas da minha vida. Sim. Eu comecei a perceber um padrão, inclusive, que veio da minha família. Tudo vem da infância, né? A Sim. psicanalista tradicional. Tudo veio da sua É. infância. Eu me conectei nesse dia da sessão de terapia, eu me conectei com uma memória que eu já citei em várias aulas, que é a memória da mesa de almoço da minha casa. Os meus pais, todo domingo, estavam na igreja falando no microfone e no púlpito, que eles eram sempre líderes, são até hoje, graças a Deus, são uma Sim. bênção. No céu não tem crise. Nós vivemos de milagres. Nós vivemos de fé. Deus faz tudo. Deus move uma montanha de lugar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Segunda-feira, chego da escola, sento na mesa para almoçar. A conversa na mesa é: a gente não vai não conseguir pagar esse boleto de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, o que é que a gente vai fazer? Esses meninos vão para a escola pública. Esses meninos vão para a escola pública, a gente não vai ter condições de pagar uma coisa dessa. Então, na minha mente, eu entendi ali que tudo bem, você tem fé, mas no outro dia você não sabe se as contas vão ser pagas. Então, isso é o ser humano, tá? Eu não estou Uhum. julgando os meus pais. É normal todo ser humano Total. funciona assim. Só que Total. isso eu percebi que era uma coisa que eu precisava analisar melhor e cuidar melhor. Tanto na minha vida, no sentido mental e psicológico, mas também no sentido espiritual. Isso foi uma virada muito grande na minha vida. E eu comecei a ter esse relacionamento com Deus mais sincero e aberto, e eu consegui enxergar, Deus, olha, na verdade é que a minha fé quase que eu não consigo chamar de fé mais, porque agora realmente, se o parâmetro de fé é eu acreditar que Deus vai cuidar de mim, que o básico não vai me faltar, então realmente eu não tenho fé não. E os meus pais também não tiveram. Eles achavam que tinham na melhor das intenções, né? Eles viveram com o que eles puderam, mas eles passaram muito para mim essa ansiedade, Uhum. essa angústia, essa escassez, principalmente financeira, que o dinheiro sempre está faltando e é sempre pouco e nunca vai dar para nada. E aí, nesse dia, eu comecei a virar uma chave muito importante na minha mente, que me ajudou principalmente profissionalmente, em todas as áreas, mas de entender que Deus tem uma missão para cada pessoa. E enquanto você está vivendo essa missão, não tem como faltar para você. E é um salmo tão conhecido, né? O Senhor Sim. é meu pastor, nada me faltará. Então eu comecei a me guiar através dessa certeza. O meu coração ainda duvida muitas vezes. Meu coração sente dor, se angustia com os dilemas da vida, mas hoje eu tenho esse lugar de voltar. Saber Então para onde se puxar. eu volto para esse lugar. Arielle, você tem a fé. A sua fé, ela pode ser útil aqui. Vamos colocar a fé para funcionar, porque a fé, ela precisa lhe ajudar quando você mais precisa. Sim. Que fé é essa? Realmente, a minha terapeuta estava certa. Que fé é essa que me faz duvidar que Deus vai fazer faltar o básico na minha vida? Não, nada vai me faltar. Isso me trouxe até essa leveza de trabalhar como autônoma, sabendo que sim, eu sou autônoma, sim, eu só ganho dinheiro quando eu estou bem, sim, quando eu adoeço não entra dinheiro, mas está tudo bem. Porque é Deus que cuida. E não tem como todo mundo ser concursado público, né? Não Alguém tem que tem. ser autônomo Por nesse mundo. favor. E a fé, né, a palavra fala que ela é o fundamento da esperança. Só que às vezes a gente lê a Bíblia de um jeito a não fazê-la se tornar realidade nas nossas vidas. Porque o que é seu fundamento, né? É a base, né? E o que é esperança? É você esperar com confiança. Então, a gente precisa se fundamentar na fé. E eu acho que a fé é o fundamento de muitas coisas. Você falando aí, a fé é o fundamento, inclusive, do próximo tema que eu queria falar com você, que é amor próprio, autoestima. Eu acho que para a gente ter uma autoestima saudável e se considerar uma pessoa que tem amor próprio, eu acho que a gente tem que se fundar na fé, né? No que a gente se sabe amada. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com o amor próprio, autoestima, porque eu acho que vai ser muito enriquecedor para as mulheres, principalmente, que nos ouvem agora. Uhum. Então, tá tudo totalmente Sim. conectado, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que eu me lembro, é que na escola bíblica dominical eu escutava muito uma musiquinha que dizia assim: Deus poderia morar em qualquer lugar, mas ele escolheu morar no nosso coração. Hoje eu entendo
que eu só comecei a me relacionar de verdade com Deus, que é esse que está dentro de mim, quando eu olhei para mim. Enquanto eu olhava para o céu, para as estrelas, e fechava o olho e tentava imaginar um trono dourado de glória, e um velho de barba e eu no colo dele, parece que não estava rolando, não acontecia, não chegava. Quando eu entendi que eu precisava olhar para dentro de mim, e dentro de mim é que está o Senhor, ele mora em mim. Eu sou a semelhança dele, tudo que ele fez em mim reflete ele e a glória dele. Eu comecei a entender que dá para me amar muito, porque ele está refletido em mim. E a minha relação com ele só foi possível de verdade quando eu olhei para mim. Não dá para você olhar para fora e você conseguir ter conexão espiritual. Eu não acredito mais nisso, não acredito que a conexão espiritual está fora. A conexão espiritual está dentro. E ao mesmo tempo, se eu olho para dentro e não vejo Deus, é difícil amar, porque a gente tem tantas limitações como ser humano. Se você for olhar para as suas limitações humanas, você vai achar que é muito chato ser quem você é. Mas se você vê justamente o que a Bíblia fala, né? Que quando você está fraco, aí é que você é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando eu vejo, isso é o maior fator de autoestima na minha vida. Quando eu vejo que a minha fraqueza, a minha parte vulnerável, é justamente o que se conecta e pode trazer um refrigério, um alívio, um virar de chave na vida de outra pessoa, ali eu consigo sentir que, poxa, faz todo sentido eu estar aqui. Eu tinha que estar aqui mesmo nessa vida. Isso é o maior fator de autoestima para mim hoje. Então se conecta muito com o que você faz. Totalmente, Que totalmente. massa. E sobre autocuidado, a gente eu acho que se conectou muito também, porque a vida toda a gente viveu dilemas, comida, Sim, peso, sim, autoestima, ai meu Deus, não me gosto nesse lugar. E a gente trocou muito isso, compulsão alimentar, né? sim. De tantos momentos e tantas crises que a gente estava juntas ali, tomando shake naquele Da erva, estabelecimento que a gente não pode dizer o nome. desculpa. É que a gente estava tanto lá. Foram tantos. E eu queria que você falasse um pouco Sim, hoje como é para você, o que é que você tem vivido nesse aspecto, tá. como você se sente. Então, esse assunto não tem fim. Você bem sabe, né? Esse assunto não tem fim. Eh, a comida, que é o nosso grande dilema, é o meu grande dilema, é algo que está aí na sua vida, 24 horas. Não é como nenhum outro tipo de vício que você pode simplesmente excluir da sua vida, não andar mais com pessoas que praticam isso, para você se limpar. Não dá para você se limpar da comida, ela tá aí e você Sim. tem que comer, você toda vez você comer. Então, é um grande dilema que eu tenho vivido diariamente e tratado com relação a isso. Já estive em lugares muito tenebrosos com relação a esse assunto. Hoje estou em paz, Que mas bom. não é um processo que acabou. É um processo contínuo de me descobrir, inclusive, como como alguém que vê a comida como algo ruim e Sim. passar a transformar isso. Hoje em dia eu sou a pessoa que quando eu vejo alguém falando: "Ai, hoje é o dia do lixo, hoje é dia de comer besteira", eu já falo: "Não é besteira, é apenas um alimento". Aquelas Olha, isso não é besteira, não é lixo. militantes, Lixo não é militantes da comida. comida. Lixo não é Lixo é comida, é lixo. apenas uma comida. Entendo. Porque essas crenças acabam atrapalhando Sim, muito o nosso dia a dia, né. E a pessoa que ela tem alguma dificuldade com a comida, ela precisa assim como na verdade qualquer sim, dificuldade, mas é que a minha é com a comida. Eu acredito que todas as pessoas precisam primeiro aprender a ser gentis com elas mesmas. Aí depois você resolve outra coisa. Então, enquanto você ainda se culpa, enquanto você ainda se condena, ou seja, enquanto você ainda é o seu pior inimigo, sim. não tente resolver nada não que você não vai conseguir, você só vai perder tempo. Eu falo isso Perfeito, para algumas pessoas, inclusive. Tem gente que perfeito. chega na terapia e fala assim: olha, eu quero resolver tal coisa, me ajuda, me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu falo: olha, enquanto você estiver aí com esse inimigo do seu lado, lhe derrubando todo dia, não adianta você fazer nada. Ô, Arielle, quem é? Tem alguma você tá vendo alguma coisa aqui comigo? Não, é você mesmo. Sim, Você é muito carrasco com você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Não adianta você tentar mudar nada não. Você só sim, vai perder tempo e se desgastar. Primeiro, você perfeito. precisa aprender a ficar do seu próprio lado.
Você precisa tirar esse inimigo de dentro de você. Aí depois a gente encontra os seus caminhos. E você lida muito com isso na sua comunidade, com mulheres que têm essas questões também? De Muito, autoestima, muito. de autocuidado? Olha, a autoestima é o top 1 de Sim. todos os assuntos que permeiam a comunidade, até porque 99% da comunidade é de mulheres. Sim. E mulheres, pela sociedade que a gente vive, pelo histórico que a gente tem, mulher é aquela pessoa que sempre está com algum problema de algum nível na autoestima. É muito difícil achar uma mulher que vai dizer, minha autoestima ela é perfeita. Autoestima Eu tô saudável, sempre né? ótima. A gente tá sempre ajustando, porque o nosso caminho para chegar até aqui não foi nada fácil com relação à autoestima mesmo, né? A gente tem um padrão social, não só estético, mas um padrão até de comportamento. A mulher, ela precisa caber numa caixa que é muito apertadinha. Sim. E isso, assim, lógico que se a gente for falar de sociedade, os homens também têm o dano, porque eles não podem sentir. Sim. Eles têm que caber na caixinha de serem frios e calculistas E fortes. e fortes. E não por acaso o Thomas Shelby é a sensação do momento entre os Sim. homens, porque se você couber na caixinha da frieza e da dureza, você é aprovado como homem. E isso tem um dano terrível na vida dos homens. E na vida da mulher, você tem que ser magra, Sim. você tem que ser muito bonita, você tem que Contida. falar baixinho. Se você falar muito alto, o que está acontecendo com E você? muito boa em tudo que você se Muito dispuser a boa fazer. em tudo, impecável. Você tem que dar conta de tudo e você está fazendo o mínimo, Sim. dando conta de tudo. Então, isso faz também com que as mulheres estejam sempre num grande dilema. Eu não sou bonita o suficiente. Os homens têm outro dilema, né? Os homens, eles sentem assim, eu não tenho dinheiro o suficiente. E a mulher, eu não tenho beleza o suficiente. Tá todo mundo tentando caber numa caixinha. E eu sou uma pessoa que estou aqui no mundo com a missão de fazer as pessoas entenderem e também de eu mesma me entender nesse lugar cada dia mais, de que eu nasci para ser só eu, do jeito que eu puder, como eu puder, desfrutando dessa passagem tão curta que a gente está vivendo e que está escorrendo assim entre os nossos dedos. Passa muito rápido. Ontem a gente tinha 15. Agora a gente já estamos aqui 100 horas. Sim. Umas mais e umas menos, mas sim. Então é uma passagem muito rápida para a gente ficar se perdendo em tentar ser o que a sociedade quer que você seja. Você tem que ser boa para você, conhecendo os seus limites, conhecendo os limites que você entende que faz sentido da sua espiritualidade, do seu corpo físico e das suas emoções. Conseguindo tomar conta disso, a gente consegue se relacionar com os outros e ser boa para o mundo e servir as pessoas, cumprir propósitos, né? Executar missões. Eu acho que se a gente começa a olhar para a gente com essa autocompaixão e a praticar esse autocuidado, a gente consegue viver muito melhor e ser muito melhor dentro das nossas relações com as pessoas, com o mundo, nos nossos trabalhos. Eu acho que é partindo daí mesmo. Exatamente. E a Arielle faz terapia? A pergunta que eu pergunto a Com todos. toda certeza, e tem fase da vida que é 2 vezes por semana. Tá. Para deixar claro, no momento, Sim. como é que está? No momento tá semanal. Então, No momento tá semanal. tá bom, né? Eu queria, para a gente finalizar, além de agradecer, né? Quero te entregar aqui esse mimo. Posso abrir? Pode, Ai, sim. que coisa linda. Faz parte aqui do nosso papo, né? Espero que você possa usar e se lembrar de mim. Ai, que lindo. Eu lembro que vocês gostam muito, né? Ai, Sua mãe muito. adora, né? Sim, ela tem coleções. Então, é a lembrança do nosso podcast. E eu queria, Arielle, que você deixasse alguma mensagem para as mulheres, que você pudesse contribuir com esse AGU, né? Que é o Start. Meninas, comecem, façam as coisas. Tá. O que é que você pode dizer para ela, para essa nossa audiência? Para as mulheres, eu posso dizer, não é fácil ser a gente, não. Não é fácil, mas se você se conectar bem com você mesma e com as mulheres à sua volta, aquelas que não lhe julgam, que não lhe apontam, aquelas que estão disponíveis para lhe ouvir, você não tem limites nessa vida.
dentro do seu propósito, você chega em qualquer lugar. Tem muita gente que fala assim para mim, mas Arielle, como é que eu vou me relacionar bem comigo? Faça uma boa terapia com uma terapeuta que você se identifique. Essa pessoa vai ser uma ponte de você para você mesma. Se quiser uma indicação de leitura, tema Bright, o livro se chama O Reencontro, para você se reencontrar com a sua própria alma, com o seu coração. E quando você fala em outras pessoas, Arielle, o que é que eu posso fazer para me conectar com mulheres, para eu entender quem são as mulheres que eu preciso me conectar? Você pode ouvir histórias de mulheres da sua família, você pode encontrar amizades em mulheres que às vezes você não dá muita atenção. Tem tanta mulher perto da gente, tem Sim. tanta história rica perto da gente. Se conecte, nem toda conexão vai dar super certo, mas toda conexão pode lhe ensinar alguma coisa. Sim. Eu já tive uma fase da minha vida em que eu precisava muito de conexão com pessoas. Então, é uma fase que eu estava saindo de um processo de sair de uma dependência emocional e me reestruturar como pessoa. Então, aquela fase de término de relacionamento que você está totalmente angustiada por dentro, eu fiz na minha agenda. Segunda, ligar para a Renata e para a Júlia. Terça, ligar para o meu irmão tal e a minha amiga tal. Quarta, ligar para não sei o quê. Eu botava 2 pessoas por dia na agenda, porque se uma não atendesse, tinha outra para eu estar todos os dias conversando com alguém, principalmente conversando com as pessoas que permitem que você seja você. A gente conversava na terapia, na pandemia por horas, né? No Uhum. telefone, 3 horas de ligação, aí era. E a gente conversava, e a gente orava, e a Sim. gente se apoiava. Eu nunca vou esquecer de um áudio que você me mandou, de mais de 15 minutos no dia do meu aniversário. Sim. E era uma oração. Você disse assim, amiga, eu vou orar por você. Eu me ajoelhei na cama. Eu já tinha visto que o áudio era 15 minutos. Eu saí, quase não conseguia me levantar. Mas aquela oração foi tão, tão poderosa para mim naquele momento. Eu sinto que Deus colocou na minha vida as pessoas certas na hora certa, mas eu tive que ter esse alerta de aprender a ver quem eram as pessoas que eu ia ouvir, com quem eu ia caminhar. Naquele momento eu lembro que eu estava muito angustiada nesse meu aniversário e quando eu levantei dessa oração que você fez por mim, eu já era uma outra pessoa, já era uma outra Arielle para ir para a vida, entendeu? Então não tem mensagem mais importante que eu posso deixar talvez hoje do que se conecte melhor com você e selecione muito bem quem são as pessoas com quem você vai passar o seu tempo. Eu queria só agradecer a você. Obrigada pela entrega, pelas palavras, pelas Nada, Manu. histórias, por tudo que você trouxe aqui para a nossa audiência. Foi lindo, foi incrível como você é. Eu não tinha dúvidas de que seria sua leveza, sua alegria, seu conteúdo. Muito obrigada, viu? E Nada, a Manu. vocês que estão aí nos assistindo. Minha gente, que episódio, viu? Que riqueza, que mulher. Eu sou sua fã, viu, amiga? Que vocês fiquem com essas palavras, se conectem com vocês mesmos, se conectem com outras mulheres e deem seus primeiros passos, caminhem. E eu acho que o que fica de lição aqui para mim é: seja de verdade, coloque coração. Se você coloca coração acima de tudo, no que você fizer, no que você decidir, siga o feeling, a voz desse coração que diz, vai por aqui, faz assim. Seja você, você vai encontrar o seu público, você vai encontrar o seu lugar, o seu espaço no mundo, o seu trabalho, tudo que você precisa para viver. Basta que você escute essa vozinha interior e seja de verdade. Eu acho que é muito do que eu acredito para o marketing, para o posicionamento de marcas, e você é mais um exemplo de que esse é o caminho. E eu fico feliz de ter você de referência. Minha gente, feliz demais, viu? Boa noite a vocês e até a próxima. Daqui a 15 dias a gente está aqui novamente.